dia, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje veremos o capítulo de número 17 do segundo livro de Crônicas. Ele tem 19 versículos e vai falar sobre Josafá se engrandecendo em extremo. Mas sabe por causa do quê? Por causa da sua fidelidade, como é bom ser fiel. Apanhe sua Bíblia, faça uma leitura prévia do capítulo 17 de 2 Crônicas. Ou então entre em nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você vai ver essa narrativa de forma escrita, com ilustrações, gráficos, tabela e também o trecho bíblico segmentado. Mantenha sua Bíblia aberta, fique aí à vontade do jeito que você achar que for melhor para nos acompanhar. Se você não nos acompanhar, dessa maneira você poderá perder alguma coisa que você não vai entender. Mas acompanhando a Bíblia fica melhor, fica mais tranquilo. Nós estamos no capítulo 17, que falará do rei de Josafá. Nós estamos até o capítulo 21, da parte 3. Nós juntamos a primeira e segunda Crônicas, que juntos tem 65 capítulos, e dividimos em 4 grandes partes. Nós estamos na terceira parte, que fala do reino dividido. E dentro do reino dividido, nós estamos vendo os julgamentos e as bênçãos crescentes em Judá. A primeira fase do reino dividido, essa primeira fase, compreende, e também está sendo nossa divisão, 4 subpartes. O reinado de Roboão, nós já vimos, capítulo 10 ao 12 de 2 Crônicas. O reinado de Abias também já vimos no capítulo 13. Depois o reinado de Asa também já vimos no capítulo 14, 15, 16. E estamos vendo agora o reinado de Josafá. Os temas comuns dentro desses capítulos que nós estamos vendo, os temas comuns estão sendo o foco entre a separação do reino do norte, o foco sobre a separação, as narrativas de batalhas e as reações à palavra de Deus. O reinado de Josafá. No relato do reinado de Josafá em Crônicas, nós temos os trechos paralelos em 1 Reis 22, de 1 a 35, com 2 Crônicas 18, de 2 a 34, 1 Reis 22, 41 a 46, 49, com 2 Crônicas 20, de 31 a 36. Mesmo assim, há alguns acréscimos a esse material paralelo, foi colocado aqui ao povo do pós-exílio. Conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, a qual nos guiamos, e também nós indicamos essa Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra, como comentário. Eu gosto muito dos comentários dela. Tem muita gente que critica tudo, critica qualquer coisa. Mas eu gosto, apesar dos seus problemas que ela possa ter, eu gosto muito dos seus comentários e da sua maneira de fazer a divisão dos assuntos. Então, depois do início do seu reinado, que é paralelo ao 20, capítulo 20, 31 até 21:3 de 1 Reis, esses capítulos formam um padrão quiásmico que alterna AB a B. Seus primeiros e últimos anos são assim retratados nessa forma quiásmica. Então, AB, né? Josafá foi fiel, guerreou. Foi fiel novamente, guerreou novamente. Entendeu? Aqui o cronista se concentra nos perigos das alianças com estrangeiros, na necessidade de uma resposta apropriada profética, a palavra profética sacerdotal, e no poder eficaz da oração. Essa é a concentração dele. Os perigos das alianças, uma resposta apropriada, a palavra profética, e o poder da oração eficaz. O relato do reinado de Josafá, de 17 a 21, poderia ser dividido também em 4 partes para facilitar nossa análise e estudo do assunto. Poderíamos ver o início do reinado de Josafá, os primeiros anos, os anos posteriores e o final do reinado de Josafá. No entanto, a gente vai fazer uma mistura. A gente vai fazer uma mistura dessa divisão que a gente está propondo com a divisão proposta pela Bíblia de Estudo de Genebra, que ela apresenta o quiasmo. Então nós vamos fazer uma junção dessas divisões, e assim nós veremos na parte 1 o início do reinado de Josafá,
Depois nós veremos Josafá foi fiel, guerreou, aí volta, foi fiel novamente, voltou a guerrear e finalmente o final do reinado de Josafá. Então vejamos o início do reinado. Capítulo 17, versos 1 e 2. Josafá sucedeu ao seu pai Asa como rei de Judá e reforçou as defesas militares contra Israel. É muito provável que tenha ele sido corregente com Asa durante uns 3 anos por causa daquela doença do pé, da enfermidade que tinha o seu pai. Josafá foi fiel. Veremos aqui que Josafá tinha um segredo para a sua força, a qual estava relacionada à sua fidelidade. O verso 3 diz claramente que o Senhor foi com Josafá, porque Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e ainda porque não procurou os Baalins. Em Reis, o narrador bíblico se volta ao Reino do Sul, e nesses versículos se vê o resumo do reinado de Josafá. Como seu pai Asa, Josafá fez o que era reto perante o Senhor. Versos 1 Reis 22, 43. Esse texto descreve o início de seu reinado, um misto de sucessos e de fracassos sob sua liderança e assim também o final do seu reinado. Percebe-se no reinado de Josafá que nessa época eles viviam em paz em Israel. Desde o início da divisão dos reinos, sempre houve guerras entre eles e agora eles estavam gozando de uma relativa paz. O cronista limita em Crônicas esses comentários positivos explicitamente ao período inicial do reinado de Josafá. Os oficiais do rei foram acompanhados de levitas, como Moisés havia ordenado, a fim de ensinar o povo. Essa missão educacional provavelmente ocorreu depois da morte de Asa. Como eles ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei e percorrendo todas as cidades, olha só se isso não se parece com... Vamos lá para o Novo Testamento para ver o que fazia Jesus Cristo. Você vai ver isso em Mateus 9, de 35 a 38. Então essa missão, eles tinham uma missão educacional que ocorreu depois da morte de Asa, provavelmente, né? E eles ensinavam em Judá, tendo consigo o livro da lei e percorrendo todas as cidades. Repare o que diz Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho de reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Repararam? Interessante, não é? Com eles também o Senhor cooperava de muitas formas, e entre elas espalhando o terror dele aos povos que moravam próximos a eles. Outra forma era a prosperidade que reinava naqueles tempos. Então, com o Senhor espalhando o terror nas vizinhanças, o pessoal ficava com medo, respeitava mais o povo de Israel e os deixava assim em paz. Andar com o Senhor e a Ele devotar toda a nossa fidelidade é o caminho da nossa honra e de nosso sucesso. O Senhor estava com Josafá por causa da sua fidelidade e por causa também da sua contínua busca do Senhor. Josafá era um buscador. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Está escrito na palavra de Deus. Infelizmente, logo no começo do primeiro capítulo, veremos outro Josafá. Ai, meu Deus do céu. Que agora tinha crescido demais. Às vezes o crescimento parece que entorpece um pouco as pessoas, né? E passou a rejeitar o Senhor. Resolveu fazer alianças e aparentar-se com Acabe. Pode. Justamente com Acabe. Em Samaria ele fez isso. Lamentável, né? Veremos amanhã o capítulo de número 18, onde uma flecha perdida atinge o rei de Israel. Perdida, é? Então fique conosco. Nos acompanhe, esteja sempre com a gente aí. Curte aí nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, visite nosso blog site Jamais Desista e nossa página
da nossa livraria, ossemeadores.com.br. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bom dia, querido, na presença de Deus. Fica com Deus e um bom dia para você.